Muitas criaturas desafiaram os deuses nórdicos, mas a mais conhecida é a Serpente do Mundo. Jormungand, muito conhecida e muito temida, teve um papel fundamental no Ragnarok. No vídeo de hoje, vamos entender melhor sobre essa serpente gigante. Se quer conhecer mais da mitologia nórdica e outras mitologias, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Segundo a mitologia nórdica, Jormungand é a serpente de Midgard, ou também conhecida como a Serpente do Mundo que circunda o reino de Midgard. Ela é filha de Loki e da gigante Angrboda, e irmão do grande lobo Fenrir e Hel, rainha dos mortos. No Ragnarok, o crepúsculo dos deuses, ela mata e é morta por Thor, mas falaremos disso mais à frente. Fenrir, Jormungand e Hel estavam morando com sua mãe em Jotunheim, reino dos gigantes, quando os deuses de Asgard receberam uma profecia de que causariam problemas no futuro. Odin ordenou que fossem removidos quando ainda eram muito jovens. Ele atirou Jormungand no mar, enviou Hel ao reino sombrio dos mortos, abaixo da gelada Niflheim, e prendeu Fenrir a uma rocha em uma ilha. Jormungand cresceu tanto que ela conseguiu dar uma volta inteira na Terra, e mesmo assim era capaz de segurar o rabo na boca. No final dos dias, conhecido como Ragnarok, Fenrir se libertaria, Hel forneceria a ele um exército de mortos, e Jormungand soltaria sua cauda e subiria dos mares para se juntar às forças do caos na batalha contra os deuses e seus heróis. Os deuses seriam quase todos mortos, mas derrotariam seus adversários e preservariam a ordem que continuava no renascimento de um novo mundo, renascendo das cinzas. Jormungand é então entendida pelos estudiosos modernos como um agente de transformação ao longo das linhas do simbolismo das serpentes, em muitos, se não em todos os sistemas de crenças do mundo antigo. Culturas tão diversas quanto as do Egito, Mesopotâmia e muitas outras frequentemente apresentam uma serpente como adversária da ordem estabelecida ou um aspecto integral dela, mas de qualquer forma como entidades transformadoras. Seu nome significa enorme monstro ou grande besta, e ela é uma das entidades mais antigas da mitologia nórdica. Jormungand aparece em contos da poesia escáldica anteriores ao século IX d.C., quando o poeta escaldo Bragi Boddason escreveu seu Ragnarsdrapa, um poema de Ragnar, o poema escáldico mais antigo existente, que faz referência a ele. A serpente também é destaque no poema Husdrapa, na seção sobre a viagem de pesca de Thor com o gigante Ymir, durante a qual ele tenta capturar e matar Jormungand. Uma imagem deste conto foi esculpida em uma pedra rúnica do século XI e atualmente se encontra no Museu Nacional da Dinamarca. Jormungand aparece em várias pedras e gravuras rúnicas pré-cristãs. Os primeiros contos nórdicos foram comunicados oralmente e transmitidos de geração em geração até o surgimento do cristianismo na Escandinávia e na Islândia, quando monges alfabetizados começaram a preservá-los por escrito. Antes da cristianização da região, a única comunicação escrita era em runas, que nas palavras do estudioso John Lindow, são utilitárias e, apesar das concepções populares, pouco tem a dizer sobre mitologia ou magia. Runas eram usadas em pedras memoriais e bastões de runas para transmitir mensagens breves, ou dar o significado central de um conto, como na viagem de pesca, mas não eram usadas para textos longos. A mitologia escandinava foi praticamente sem exceção escrita por cristãos. Toda a escrita, seja na língua internacional da igreja ou no vernáculo, foi o resultado da conversão ao cristianismo, que trouxe consigo a tecnologia da escrita manuscrita. Não está claro por que os monges cristãos preservaram os contos pagãos, exceto nos casos em que os citam apenas para atacar e descartar o sistema de crenças. Mas no século XIII, a tradição de preservar mitos mais antigos foi estabelecida, e seu maior contribuinte foi o historiador islandês e mitógrafo Snorri Sturluson, que preservou as tradições orais na forma escrita. Além disso, a Edda em prosa de Sturluson baseou-se em obras como Ragnarsdrapa e Husdrapa para criar uma narrativa completa das diferentes histórias e diferentes versões do mundo dos deuses nórdicos e dos antigos heróis que eles inspiraram. Entre os muitos antagonistas que ameaçavam a ordem estabelecida, Jormungand é frequentemente apresentado e quase sempre em conflito com o deus do trovão e o filho de Odin, Thor. Jormungand tinha boas razões para odiar Odin. Isso porque, quando ela era apenas uma pequena serpente, Odin a jogou no mar esperando que ele se afogasse. O irmão de Jormungand, Fenrir, no entanto, seria o inimigo jurado de Odin, e por razões que nunca ficaram claras, Thor seria de Jormungand. A história de Odin sequestrando os filhos de Loki e os prendendo de uma maneira ou de outra vem do capítulo 34 do Gylfaginning, da Edda em prosa, do século XIII, por Sturluson. Uma vez que Odin jogou Jormungand no mar, a serpente começou a crescer até atingir comprimentos tão enormes que era capaz de cercar Midgard, o reino dos mortais.
É neste ponto que a grande serpente encontra Thor, primeiro no castelo de um gigante e depois em uma viagem de pesca. Na história de Utgarda-Loki, Loki das terras distantes da Eda em prosa, Thor estava viajando com seu servo humano Tjalf e o deus trapaceiro Loki quando conhece um gigante chamado Skrimir, que se oferece para carregar sua sacola de comida para eles, mas amarra-o com tanta força que nem mesmo o poderoso Thor pode abri-lo. Thor ataca Skrimir 3 vezes com seu grande martelo, batendo em sua cabeça enquanto o gigante dorme. Mas cada vez Skrimir acorda e pergunta se talvez uma folha ou bolota caiu em sua cabeça, e depois deixa os viajantes seguirem seu caminho. Eles chegam à fortaleza do gigante Utgarda-Loki e pedem hospitalidade, mas ele zomba deles por serem tão insignificantes e diz a eles que, se quiserem passar a noite, devem mostrar seu valor nas competições. Loki se voluntaria para ir primeiro em uma competição de quem pode comer mais rápido, e é confrontado. Loki come toda a carne colocada à sua frente no coxo, mas o oponente devora a carne, os ossos e até o coxo, e assim é o vencedor. Tjalf vai em seguida, entrando em uma corrida contra outro cortesão, Ugg, e perde 3 vezes. Quando chega a vez de Thor, ele escolhe um concurso de bebida que com certeza vencerá, mas mesmo que beba 3 vezes, não consegue esvaziar seu chifre e acaba derrotado. Utgarda-Loki zomba dele e diz que talvez ele tenha mais sorte levantando o gato cinza do chão. Thor só pode levantar o gato alto o suficiente para que uma pata acene no ar e novamente admite a derrota. Utgarda-Loki zomba dele novamente e propõe uma luta livre com a velha Ellie. Os dois lutam até que Thor é forçado a se ajoelhar e a luta acaba. Utgarda-Loki então permite que eles passem a noite por seus esforços. Na manhã seguinte, depois de sair do castelo com Thor e seus companheiros, Utgarda-Loki explica suas experiências. Ele primeiro revela que ele era o gigante Skrimir e lançou um feitiço para enganar Thor. Cada vez que Thor o atingia na floresta, ele estava realmente atingindo montanhas que agora estão todas niveladas. O chifre do qual Thor bebia tinha sua base no mar, então não importava o quanto ele bebesse, ele nunca poderia esvaziar o chifre, e ele baixou tanto o nível do mar, no entanto, que criou as marés. O gato cinza era Jormungand, e Utgarda-Loki mostrou grande admiração por Thor ter sido capaz de levantá-lo tão alto. Nunca é claramente afirmado por que Thor e Jormungand se odeiam com tanta força, mas os estudos modernos sugerem que é por causa do insulto que Thor fez à serpente ao tentar levantá-la do mar no castelo de Utgarda-Loki, e a raiva não resolvida de Thor por ter sido enganado, e a partir disso ele passa a odiar Jormungand. Seu próximo encontro com a grande serpente é em uma viagem de pesca, que parece começar inocentemente, até que Thor a transforma em uma expedição para capturar e matar Jormungand. Nessa história, também da Eda em prosa, mas aparecendo pela primeira vez na Husdrapa, Thor vai pescar em um grande barco com o gigante Ymir. Quando Ymir se recusa a oferecer qualquer isca a Thor, o deus do trovão corta a cabeça do maior boi de Ymir e a prende em seu anzol. Eles remam até um ponto no mar onde seu parceiro geralmente tem mais sorte e pegam 2 baleias e vários peixes. Ymir está contente com a viagem e quer voltar para a praia, mas Thor assume o controle do barco, exigindo que eles saiam para pegar a grande serpente. Ymir protesta, mas o deus do trovão consegue o que quer, fortalece sua linha e prende seu novo e maior anzol com a cabeça do boi. Ymir e Thor esperam no barco e, assim como Thor esperava, Jormungand morde a isca. O deus então puxa a serpente do mar e pega seu martelo para matá-la, enquanto Jormungand joga o veneno de sua boca nos dois. Thor então se aproxima da serpente nas águas agitadas, e o barco parece prestes a virar quando Ymir, temendo por sua vida, se inclina para a frente e corta a linha de Thor. Jormungand mergulha abaixo da superfície e escapa enquanto Thor se volta contra Ymir e, de acordo com diferentes versões, atinge o gigante com seu martelo ou joga ao mar antes de sair do barco e entrar na costa. Em uma versão anterior do conto da viagem de pesca, Thor é bem sucedido e mata Jormungand, mas isso não se encaixa com a aparição posterior da serpente no fim do mundo, onde ele é um dos antagonistas centrais dos deuses. No conto do Ragnarok, Jormungand se une a Fenrir, Hel, Loki e os Gigantes do Fogo, entre outros, como a força que destrói a ordem estabelecida pelos deuses, inaugurando um novo mundo. Neste papel, Jormungand desempenha o mesmo papel que as serpentes mitológicas em outras culturas antigas. Cobras e serpentes simbolizam quase universalmente transformação, rejuvenescimento, qualquer mudança em um estado de ser ou consciência, por causa de sua capacidade de trocar a pele e parecer nova. Inclusive, na antiga Mesopotâmia, a serpente era associada ao deus Ninaso, filho da deusa da cura Gula, que carregava um cajado entrelaçado com serpentes e ajudava seu irmão Damu na transição de almas da vida para a vida depois da morte. No conto bíblico da queda do homem, a serpente oferece a tentação que leva à expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden.
Existem muitos exemplos da serpente como agente transformador em culturas ao redor do mundo, mas provavelmente o mais próximo de Jormungand é Apophis, do Antigo Egito. A serpente, também chamada de Apep, era a grande serpente que tentava matar o deus do sol Ra todas as noites, em um esforço para mergulhar o mundo de volta no caos primordial e desfazer o trabalho de ordem estabelecido pelos deuses. A barca de Ra navegava pelo céu o dia todo, do amanhecer ao anoitecer, antes de mergulhar abaixo do horizonte no submundo. Durante toda a noite, Apophis tentava atacar a barca, que era defendida pelos deuses e pelas almas dos mortos justificados. Os ritos eram realizados pelos vivos para apoiar e encorajar os que estavam no barco, e seus esforços foram recompensados na manhã seguinte, quando viam o sol nascer e sabiam que Ra estava seguro, e a vida continuaria como sempre. Apophis é considerado uma entidade transformadora porque seus ataques exigiam a atenção e o esforço dos vivos, que assim participavam de cada novo nascer do sol, transformando a escuridão em dia. Tanto Apophis quanto Jormungand querem destruir a ordem existente. A diferença é que Apophis falhou enquanto Jormungand não. O Ragnarok havia sido decretado desde o início dos tempos e não havia apelação de suas decisões. Os deuses entenderam que morreriam na grande batalha final, assim como seus adversários, mas a batalha tinha que ser travada da mesma forma. Na hora marcada, o Ragnarok seria sinalizado por um colapso nas relações humanas e tradições, acompanhadas ou seguidas por invernos rigorosos e sem verões. Quando chega o fim dos tempos, Fenrir quebra suas correntes e agita toda a cosmologia dos 9 reinos nórdicos, destruindo tudo enquanto seu filho Skoll engole o sol e seu outro filho Hat devora a lua, deixando os reinos sem luz. O navio Naglfar, construído com as unhas dos mortos, é conduzido pelos mares pelo gigante Hrym, enquanto Fenrir uiva nos portões de Hel, e ela fornece a Loki um exército de mortos e um navio, controlado por Loki, carregando esse exército. O Ragnarok é a última vez em que Thor encontra Jormungand, quando os dois finalmente se encontram em batalha. Thor mata a serpente, mas é pulverizado tão completamente pelo veneno da grande serpente que ele só consegue andar 9 passos antes de cair morto. Fenrir mata Odin e, por sua vez, é morto pelo filho de Odin, Vidar, enquanto Loki é morto e mata Heimdall. Surtur acende o fogo eterno e os 9 reinos caem em chamas. Mas as forças da Ordem finalmente triunfam e um novo mundo emerge das cinzas do antigo mundo. Mesmo que seja retratada como uma vilã nas lendas, Jormungand, como Fenrir e Hel, é um agente de transformação. Todos os 3 se encaixam na definição do monstro preso, como descrito por John Lindell, uma criatura que é confinada por aqueles que esperam manter o status. No entanto, se libertam e destroem a velha ordem para que algo novo possa tomar seu lugar. Assim, o fim do mundo pode ser visto como o momento em que os monstros acorrentados se soltam para destruir os deuses, ou quando as forças da natureza são liberadas contra os homens e a terra habitada deixa de existir. Os humanos, como os deuses de Asgard, tendem a resistir à mudança, e tentam controlar o mundo para minimizar o medo do desconhecido, sabendo o tempo todo, assim como os deuses nórdicos, que a mudança é inevitável e nada é permanente. A esse respeito, Jormungand representa a futilidade de tentar controlar forças que estão além da capacidade de conter, tanto forças naturais quanto aquelas postas em movimento pela ação humana. Sua derrota nas mãos de Thor é ao mesmo tempo sua vitória, na medida em que ele mata seu antigo adversário e destrói o mundo que Thor conhecia, permitindo que uma nova geração de deuses em um novo mundo um dia deixe para trás suas próprias histórias. Atualmente, a enorme serpente se popularizou e está até presente até mesmo nos jogos de videogame, como God of War. Qual a sua opinião a respeito da grande serpente do mundo? Gosta dela? Deixe sua resposta aqui embaixo nos comentários. Até a próxima!